Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Pedimos, ó Deus, a tua graça pelos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, intercessores. Abençoa, Senhor, em toda a região metropolitana, estados vizinhos, municípios vizinhos. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Guarda, Pai, toda a tua igreja, crianças, jovens e adultos e os teus ministros. Dá graça, Senhor, a cada ministro teu. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso texto hoje, segundo o livro de Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Uma leitura muito especial porque fala da atividade humana, da necessidade da obra de Deus e da honradez daqueles que trabalham para o Senhor. Então, vamos à leitura, versículos de 1 a 9 do segundo Reis, capítulo 12, o 12º capítulo do livro Segundo Reis. Aqui, no primeiro versículo, diz assim, Segundo Reis 12 e 1. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa no arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o e o reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo e não repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre, fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Nós sabemos, meus amados irmãos, que é uma necessidade a questão da prestação de conta, lisura. Lisura no que se faz na obra de Deus envolvendo pessoas. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, bendizemos a Ti, agradecemos pela vida, pela salvação, pela comunhão, pelo Teu profundo amor. Pedimos, Pai, o perdão dos nossos pecados, pedimos, Pai, a graça para viver, a graça para receber, Senhor,
a tua orientação santa e para passar para aqueles que estão começando. Deus fiel, guarda os meus irmãos, os teus servos em todo lugar. Nos dá a tua direção e proteção. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós lemos a palavra e vamos aprender juntos. É muito bom aprender junto. A Igreja do Senhor Jesus foi orientada a ensinar. Jesus realmente recomendou. Ele foi muito cuidadoso e enfático em relação ao ensino. Ide e ensinai. Ide pregar a toda criatura e ensinar e fazer discípulos. Não é só alcançar com a palavra, com a pregação, pregação ungida, não é só. É necessária a palavra e bem-aventurados que têm paz, graça e comunhão e podem falar, trazer uma palavra ungida que tenha um impacto, que obtenha uma resposta dos ouvintes, do coração ouvinte, mas o importante para o ensino, para o conceito de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, é fazer discípulo, é ensinar, é preparar. Isto não era uma invenção, Jesus não inventou. Está lá na lei de Moisés, ensinar a criança andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, em todo o tempo oportuno. Aqui neste texto lido, meus irmãos, fala sobre o rei Jeú. Jeú reinava no reino do norte. Diz, no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Isso aqui é por volta do 7º século, antes de Cristo. E o Joás foi um homem muito bem assistido. O pai morreu cedo e ele foi orientado pelo sacerdote. Sempre houve isto nos reinos, nas monarquias. O príncipe herdeiro era muito pequenininho e eles mantiveram o poder, mantiveram a estrutura até certo ponto, e agora o menino cresce e é coroado, e ele reina 40 anos no reino de Judá. O texto diz que a mãe era Zíbia, ela era de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. O sacerdote Joiada era um orientador. Todos os dias de Joiada, este jovem rei, não vacilou, não fez nada mal. O versículo 3 faz uma ressalva. Tão somente os altos não foram tirados. Os altos serem tirados no contexto do Antigo Testamento era como um governo de hoje, um presidente da nossa nação, de outra nação, um primeiro-ministro de uma nação, um reino parlamentarista, uma coisa assim, uma república parlamentarista, tomar uma iniciativa e fazer uma reforma profunda, mudar o sistema financeiro, mudar o sistema jurídico e tal. Então, tirar os autos requeria apoio de muita gente ou uma decisão, digamos, tomada por um monarca, em prejuízo de qualquer orientação da maioria. Nas democracias é muito difícil fazer o que se quer. Por isso é que existe em todo o sistema, existe o sistema bicameral, existe o sistema
com o Senado, existem muitos sistemas que segura aqui, segura ali para os governantes não fazerem a vontade deles. E diz aqui que tão somente os autos não foram tirados. Os autos eram lugar de culto, muitas vezes nesse lugar de culto também se empregava de sensualidade e o povo sacrificava e queimava incenso nos autos, portanto, algum idólatra poderia fazer sacrifício a outros deuses. Os autos eram um convite a um culto não centralizado. Mas o Jeoás, ele era zeloso, o texto diz que ele era zeloso. O texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele era zeloso. Na condição de um homem zeloso, ele disse aos sacerdotes: o dinheiro que vocês recebem dos que vêm sacrificar, dos que têm ofertas votivas, aqueles que são dedicados, consagrados, o dinheiro que vocês recebem era muito dinheiro. Essa questão de hoje o sujeito criar uma igreja para ele ficar podre de rico, por incrível que pareça, isso na antiguidade acontecia. Era muito dinheiro que os templos administravam. É tanto que os templos eram assistidos pelos reis e até mesmo entre os pagãos o culto era público e muitos sacerdotes eram como que funcionários públicos. Isso aconteceu em várias nações, incluindo Roma, incluindo o Império Romano, na época da República e na época do Império. Agora, o Joás disse aos sacerdotes: o dinheiro que vocês recebem, o dinheiro, as ofertas santas, o dinheiro que entra, tudo que é trazido à casa do Senhor, vocês devem receber daqueles que passam pelo o recenseamento ou arrolamento, e aquilo que vocês puderem separar, faça essa reserva para poder reparar as fendas. Um templo muito antigo, o Templo de Salomão, aqui já estava com mais de 200 anos e havia necessidade de reparos. Agora, o texto também praticamente denuncia o sistema. Os sacerdotes recebam orientação. Os sacerdotes recebam cada um de seus conhecidos. Existia muitos sacerdotes atendendo o povo naquelas festas e tudo, e esses sacerdotes deviam receber o dinheiro e contar o dinheiro, guardar parte dele para empregar na própria obra, no próprio templo. Então, eles recebiam das pessoas e deviam fazer isso. O versículo 5 diz: para repararem as fendas da casa, toda fenda que se achar nela. Tem que se fazer uma reforma e o dinheiro tem que ser daqui mesmo. No versículo 6 diz: sucedeu, porém, que no ano 23 de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito essa reforma necessária, orientada pelo rei, e não tinha acontecido. Não é segredo e não é coisa nova, não é segredo e não é de todo incompreensível. Muitas vezes as pessoas, os administradores, não conseguem apoio, até porque para ter apoio público seria necessário dar uma satisfação, trazer uma expectativa de melhoria, uma expectativa de seriedade no que se faz. E este versículo 6 denuncia. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito a reforma. O rei novamente chama a atenção no versículo 7. Então o rei Joás
chamou o sacerdote Joiada e os demais e disse-lhe: por que não reparais as fendas da casa? O que foi que aconteceu e por que vocês não fizeram algo tão necessário pela casa, que são os reparos? Como não tinha acontecido, o rei continuou: agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos. Não tomem mais dinheiro. Mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. O que já tem, entregue e encerra, não pede mais nada. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo e em não repararem. Bom, a gente emprega os recursos que já tem e para. Não tinha algo que justificasse continuarem pedindo dinheiro público, o dinheiro do público, porque o trabalho estava parado, paralisado, e já fazia muito tempo, aproximadamente 23 anos. Porém, o sacerdote Joiada teve uma ideia. O sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa. Bom, agora é o seguinte, vamos apelar só para a voluntariedade. Não é mais dinheiro de arrolamento, não é mais dinheiro que a gente manuseie, manipule. Agora vamos aguardar a generosidade. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa e o pôs ao pé do altar, à mão direita de quem entrava na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Agora estavam levando a efeito a necessidade de construir, de reformar. A reforma sairia, como esperado, sem sacrifício maior da sociedade. Seria muito bom se isto acontecesse hoje, mas para acontecer esse tipo de atividade é necessário que haja primeiro confiança. Nós sabemos, o brasileiro é cheio de expressões, e quem enche Judas é mulambo. O sacerdote não tem zelo, o sacerdote não presta conta, o sacerdote não é voltado para uma administração mais clara, mais objetiva, e ele perde o apoio. Muitos têm perdido apoio naquilo que se propõe fazer, porque o povo não vê decência, o povo não vê exemplo, o povo não vê relatório, não escuta nenhum relatório. Isto desencoraja. Então, já que o nosso trabalho visa orientar, você que está dirigindo o trabalho, veja como é, vê se pode, se dá para avaliar, analisar o nível de satisfação das pessoas em relação às suas respostas. E você que nunca teve maiores problemas em administrar, nem tampouco tem problema porque não segreda as coisas que Deus te ofereceu oportunidade de fazer, então faça a obra de Deus. Sirva com alegria, faça o que o Senhor ordenou a fazer. E vai ter um resultado. Vai ter um resultado, porque quando o povo vê o resultado, o emprego dos recursos, o emprego da sua participação em termos de contribuição, geralmente a alegria de quem deu pouco é dar mais. A alegria de quem foi de alguma maneira silenciado é falar ou se fazer ouvir. Portanto,
uma orientação extraordinária para o povo de Deus. O versículo 7 a conclusão é esse: não tome mais dinheiro de vossos conhecidos. Não tome mais dinheiro do público. Não peça mais. Agora, o sumo sacerdote, o Joiada, fez um cofre de madeira, fez uma abertura na parte de cima. As pessoas colocavam ali a sua contribuição, a sua oferta, a sua mão, e ninguém pedia conta. Eles sabiam, o que está entrando ali é direção divina, e o que vai sair dali é no tempo e é sob a direção divina. No versículo 8 diz que eles consentiram em não pedir mais, consentiram em não tomarem mais dinheiro do público. E o versículo 9 fala desta iniciativa de Joiada. Fez uma arca, abriu, fez uma abertura na tampa, deixou aquilo ali fechado, certamente com muita segurança, e colocou próximo ao altar. Agora, quem chegava, quem tinha necessidade, quem abordava, era abordado naquele trabalho, poderia sim participar da obra de Deus com suas doações, ajudando de uma forma direta e certamente com gratidão, porque estava vendo. E esta iniciativa de Joiada reanimou o público, as pessoas se encorajaram novamente. Ele colocou a arca. O sacerdote tem que ter inteligência além de direção, a direção de Deus. Ele colocou do lado direito dos que entravam na casa do Senhor. Eles colocaram ali, na porta de entrada. E o povo trazia o dinheiro, colocava ali e terminaram fazendo a obra. Na continuação, no versículo 10 diz que já havia muito dinheiro. Havia muito dinheiro. E muito dinheiro, quando tem sacerdotes e rei envolvido, é porque era muito mesmo. Não sendo uma pessoa comum, uma família comum, quem sabe uma importância pequena possa representar muito. Mas no sistema sacerdotal real, quando fala em muito dinheiro é porque era muito. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, ele subia e contava, ensacava o dinheiro e entregava àqueles que faziam a obra. Então, é uma maravilha. É um texto muito importante. Aqui não havia desconfiança, não havia desvio de finalidade, não havia desvio de recursos. Veja o que diz o versículo 11. O dinheiro, depois de pesado, dava-se nas mãos dos que faziam a obra, os que tinham cargo na obra de Deus. Eles distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Havia um convencimento. Estão usando muito bem o dinheiro que recebe da gente. Que Deus abençoe nossos irmãos, nossos amigos, que sejam todos abençoados, guardados, ajudados, e os que têm recurso e mãos abertas, corações tocados, façam, julguem a melhor maneira de fazer. Faça a obra de Deus. Existem os que são inimigos da verdade e da justiça, que, vou destinar meu dízimo, aí vai destina o dízimo.
uma semana, um mês, quem sabe, os que recebem por quinzena, os que recebem por mês, destina para aquela casa de idosos, para aquela casa de crianças em tratamento de câncer e tal, uma vezinha, porque quando se negam, os que se negam a servir normalmente na obra de Deus, no templo de Deus, já é por infidelidade. Vamos fazer a nossa oração. O memorial da oração está aqui. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Ó Senhor, nos ajuda, nos livra do mal, nos perdoa toda a iniquidade, todo o pecado, toda a injustiça. Opera, meu Senhor, na vida da igreja, no coração de cada servo teu, dá graça, maturidade e poder. Dá a tua unção, Senhor, faz maravilhas na vida da igreja. Opera, meu Senhor, este memorial da oração. Tu tens, meu Senhor, essas vidas em tuas santas mãos. Aqui eu tenho só os nomes, mas tu, Senhor, tem as próprias vidas dos meus irmãos e amigos, de cada um na tua presença. Tu tens o poder de abençoar, de guardar, de orientar. Ajuda eles, dá a tua graça, a tua paz, a tua bênção, Senhor, dando vigor, saúde, dando, meu Senhor, o necessário a cada um. Unge com a graça os teus remidos, os teus ministros, toda a membresia da igreja. Pai bondoso, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso e fiel, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.